Boa noite, pessoal. Bom, passando aqui, sobrou um tempinho hoje para gravar, responder algumas perguntas. Então, quem estiver entrando, quem passar por aqui depois, espero que sirva de contribuição para alguma coisa dentro dos estudos que eu tento comentar por aqui, né? Então, como sempre, começo falando a mesma coisa, não sou mestre de ninguém, não sou dono da verdade, nem de coisa nenhuma. Aqui é só um bate-papo mesmo de assuntos espiritualistas para quem gosta. Então, vou comentar algumas coisas aqui, provavelmente essa semana não vou ter tempo de ficar respondendo muita coisa. Então, vou tentar dar uma resumida hoje no tempinho que sobrou. Boa noite, Marisa, já é? Então, vou tentar dar uma resumida aí. Quem tiver alguma pergunta, deixa. Não deixei nenhum assunto pronto. É só responder aqui aleatório mesmo. Então, quem tiver alguma pergunta relevante, eu consigo ajudar aqui, pode deixar e eu vou tentando responder, tá bom? Então, ontem surgiu uma conversa divertida esse final de semana com algumas pessoas, né? Como estava no contexto de Páscoa tudo, eu tinha gravado um vídeo a semana passada explicando algumas coisas. O pessoal às vezes comentou um outro nuance ali que pescou e comentaram, na verdade uma mulher comentou comigo, né, da minha família, fez um questionamento que eu achei legal, porque às vezes pra gente que está tão acostumado a falar dessa parte de espiritualidade, uma coisa tão comum, mas que a gente vai vendo no dia a dia que para algumas pessoas ainda não faz tanto sentido, né? Então o que eu vou explicar aqui agora, como eu não sou dono da verdade, nem mestre de ninguém, é só o meu ponto de vista e uma forma como a gente pode interpretar isso tudo também, de acordo com os estudos de cada um. Como foi Páscoa, né, a questão de Jesus, aquela coisa toda, eu tinha explicado já no vídeo anterior, aquela questão da palavra, de onde vem Cristo, né, até deixei um textinho também ali que eu escrevi com alguns comentários, explicando que tem a ver com a unção, né, com um ser que foi ungido, ou a questão de ser o Messias, né, que vem trazer o ensinamento para ajudar as pessoas a saírem do sofrimento. Então esse é o contexto da questão Cristo. Você pode ter um Cristo cósmico, alguém que foi ungido cosmicamente, fisicamente, enfim. Daí são títulos, são rótulos que as pessoas vão colocando. Guru. Guru é bom ou ruim? Depende. Se ele for de guia, né, para o caminho espiritual, no sentido de onde vem a origem da palavra, é uma coisa boa. Se tem alguém que se iluminou e que consegue te mostrar um caminho de menos sofrimento. Então esse é o sentido de guru, ou de um mestre no sentido espiritual. Seja um Cristo, um Buda, qualquer um. Então é mais nesse contexto. E aí uma dessas pessoas da minha família perguntou, né, que não conseguia entender desde criança, esse conceito de que Jesus foi crucificado para pagar, né, para teoricamente reverter o pecado da humanidade. Aí eu expliquei do meu jeito, claro, né? Não estou falando que esse é o jeito certo, estou falando que é a minha forma de colocar algumas situações aqui, independente da crença de cada um. Então eu tento trazer isso para o lado um pouco mais espiritualista, né, e não religioso. E aí depende do estudo de cada um, né? De repente quem segue uma religião específica vai acreditar em Jesus ou em Buda, né? Em Jesus de Nazaré, que se tornou um Cristo, em Siddhartha Gautama, que se tornou um Buda, e assim sucessivamente com tantos outros, né? Que vão ganhando os nomes espirituais ali ou títulos de acordo com o que a humanidade coloca ali, né? O deposito de fé naquela pessoa para sair, para ajudar de alguma forma. Então a questão toda não é o título, é quem recebe o título. Do contrário, é só um título. Quantas pessoas não têm certificado de um monte de coisa e na prática não sabem fazer nada? Então não é a certificação ou o título que confere alguma coisa a alguém. Antigamente, nas tradições orientais, a gente dá o título para alguém quando a pessoa realiza, né, aquilo que ela diz que consegue fazer. Então, quando está só no mundo do pensamento ainda, não tem uma realização prática. Seja na parte de ensinar alguém, ou de mostrar um caminho, ou de mostrar uma fórmula, praticar alguma coisa. Está realizado na pessoa, né? Então é nesse contexto a questão dos títulos. E essa pessoa perguntou, que não entendia o porquê que falaram, né? Que veio para poder pagar o pecado, e quando ele foi crucificado ele tirou o karma, né? O pecado das pessoas, não sei o quê. No contexto que a gente estuda, nas coisas que eu estudei lá atrás, não é bem por aí, né, que a gente fala. Aí eu expliquei isso de duas formas que eu vou tentar explicar para vocês. Sai aqui, esse pernilonguinho, vem um mosquitinho aqui. Então tem duas formas de entender isso. Primeiro, eu vou falar isso de um jeito um pouco mais espiritualista, vai? De uma forma um pouco mais abrangente, pensando em energia. Aí eu já vou falar, vamos dizer assim, para quem já entende ou para quem já está estudando alguma coisa, e depois do meio mais simplista, né? Que é o jeito mais correto da gente tentar entender, tirando toda a parte mística ou religiosa do esquema. Então vamos tentar entender isso da parte mais energética, independente do que cada um acredita. Quando a gente fala que você tem um grande mestre encarnado, alguém que já chegou a um estado de iluminação, lembrando que iluminação não é ficar vendo anjo ou ver espírito, não é nesse sentido.
é um estado de clareza, né? Por isso que é a unção, ou Buda, né? Que é um ser sábio, aquela coisa toda. Então tem a ver com sabedoria, tem a ver com estado de identificação com os próprios apegos e com o próprio mundo. Então é uma forma da pessoa ir abrindo espaços para que ela consiga ter o entendimento de Deus, ou o que a gente fala, né, dentro dos tratados, do grande mistério. Eu gosto muito de falar assim que é o jeito que eu entendo mais correto, né? Quando a gente fala da Porta das Mil Maravilhas, os 10.000 caminhos, o grande misterioso, essas coisas todas, são contextos. Por isso que algumas palavras a pessoa fala, você escreveu maiúsculo como se fosse nome, porque Então tem alguns contextos que o pessoal vai estudando, né, para quem já pratica, que vai desmistificando isso. Então uma das formas de a gente interpretar que quando um grande mestre se ilumina ou passa por um grande sofrimento ou morte, ajuda muitas pessoas, tem um viés que é a interpretação que eu entendo, tá? É a minha verdade, não estou falando que sou certo ou errado para ninguém, é a minha verdade. Mas tem uma forma de a gente interpretar isso vale para qualquer pessoa que desencarna, tá? Siddhartha Gautama, o Buda, né, já tinha falado uma coisa que é muito assertiva, óbvio, né? Até uma conclusão meio simples de entender. Ele falava que quando um ser se ilumina, muitos se beneficiam. Então, quando um ser se ilumina, seja no processo em que está aqui, né, vivendo dentro de um corpo humano, seja no momento da morte ou em algum outro momento, quando a consciência se ilumina, é o que a gente fala de despertar do fogo celestial, aquela coisa toda. É quando a consciência da pessoa consegue desagregar, cortar, vamos dizer assim, os laços que tem de identificação, e isso não tem a ver com desmerecer ou desdenhar as coisas, muito pelo contrário. Passa a abraçar todas as coisas de uma forma mais igualitária, de uma forma fraterna, e não uma forma egoísta. Então, quando o Buda falava que quando um ser se ilumina, muitos beneficiam, é nesse sentido. E aí casa com o aspecto energético. Então, quando uma pessoa se ilumina, pode ser uma pequena iluminação ou uma grande iluminação, não importa. A partir do momento que teve aquele despertar interno, né, em maior ou menor grau, teoricamente, a pessoa que realmente está nesse estado, ela gera menos sofrimento para ela e gera menos sofrimento para as outras pessoas. Princípio básico, né? Se a gente tem respeito, a gente consegue evoluir de uma forma que tenha menos sofrimento. Então, a partir do momento que essa pessoa se iluminou, que ela está nesse estado de consciência já, ela não vai gerar sofrimento para os outros, aleatoriamente ou sem nenhum motivo. Então, normalmente não, vai parar a guerra, né? E não começar uma guerra. Então, um ser iluminado, ele para a guerra e não começa a guerra. Quando as pessoas vão atingindo esse estado, e Buda falava que muitos se beneficiam, imagina que o Zé das Couve está lá fazendo uma prática, meditando, fazendo qualquer coisa, tá? Não importa o que. Pode estar no meio da roça, plantando batata, espirrar e se iluminar, não interessa o como. A questão é a realização disso, e não a teoria, né? A gente tem métodos, fórmulas, trocentas mil coisas, meditar, orar, fazer mantra, prática, o que quiser. Isso depende muito mais de deixar de tentar ser alguma coisa do que ficar usando um título. Então não é essa a questão. Então quando esse ser, o Zé das Couve, está lá e se ilumina de repente, quando esse fogo celestial brota, todos os nós, vamos dizer assim, né, os vínculos com antepassados, com algumas coisas, vão sendo limpos. Não quer dizer que você vai, a família deixou de ser família, os espíritos deixaram de ser espírito, não. É que a gente é espírito antes de ser humano, né? Tudo se desdobra do sutil para o denso. Então, a partir do momento que a gente está aqui e alguém se ilumina, o estado é como se fosse um violão. Então, você tem um monte de cordas ali no violão, né? Então, você vai tocar o violão ali, as cordinhas dele. Se essa cordinha aqui está afinada, essa corda está afinada, mas essa está desafinada, a sinfonia, vamos dizer, cósmica, ela não está harmônica. Então você vai tocar, vai ficar tom, tom, tom aqui e não vai dar certo. Aí imagina que esses dedinhos aqui, esse está iluminado, esse está iluminado, esse não está, mas ainda tem esses dois aqui e está meio desgarrado. Aí de repente esse daqui vai lá e se mexe um pouco, esse daqui vai lá e se mexe um pouco. Enfim, todo mundo que foi se iluminando aqui foi arrastando um outro. Então o que está aqui que ainda não se iluminou, ele está sendo arrastado de certa forma. Então o estado de consciência dele está sendo trabalhado, está sendo desenvolvido por todo mundo que está conectado à mesma mão. Entendeu? Então esse daqui que está desafinado está sendo arrastado por todo mundo que está começando a ficar afinado. A partir do momento que está tudo afinado, você toca o violão, automaticamente você tem uma harmonia das coisas. Se está tudo desarmonizado, existe um caos aqui. Então não existe harmonia. A gente busca harmonizar, né? Afinar o violão, vamos dizer assim, para que o violão toque direitinho.
Então, quando um ser se ilumina aqui, ele arrasta todo mundo. Então, se está todo mundo aqui que não se iluminou, encarna alguém aqui, consegue se iluminar, assim que ele se ilumina, todas essas cordinhas aqui começam a ser puxadas. Porque você está afinando uma corda aqui. De uma forma mais simples é isso. Então, esse termo é um deles. Quando um ser se ilumina, muitos se beneficiam. Então, em qualquer estado, uma pessoa encarnada ou desencarnada, se ela atinge um estado maior de iluminação, então ela pode fazer isso aqui na Terra, usando um corpo humano, que tem esse benefício, né? Porta mística, coração verdadeiro, orifício místico, aquela coisa toda. Então, a partir do momento que abre o coração verdadeiro, aqui na Terra ou fora da Terra, que se iluminar, todas as cordinhas do seu violão, que é todo mundo que está conectado a você, é beneficiado naturalmente. Não tem um esforço nisso. Você não precisa ficar rezando por todo mundo se iluminar. Isso a gente faz enquanto é necessário. A partir do momento que a consciência vai abrindo, esse é um estado natural. Você não vai pedir para alguém se iluminar, você vai fazer alguma coisa, você tem que ter alguma ação, a mesma que você teve com você vai querer ter com as pessoas. Porque se você saiu do seu sofrimento, você entendeu que existe uma conexão das coisas, fica mais simples. Então, quando um ser se ilumina, ele arrasta todas as cordinhas conectadas a ele. Só que ele arrasta com fogo celestial, então ele queima, ele desfaz esses nós. Então todo mundo se beneficia. Por isso que todo mundo quer que todo mundo se ilumine, vamos dizer assim, né? Todas as entidades que são sutis querem que as pessoas saiam do sofrimento. Por uma questão simples. Enquanto existiu alguém sofrendo, vai ter alguma entidade que vai precisar ainda de trabalhar física, astralmente, em outro planeta, dimensão, porque tem que afinar a corda do violão. Do contrário, se um está em sofrimento, não existe nada desconectado no universo. Nada. Nem com as pessoas encarnadas, nem desencarnadas, nem em outros planos dimensionais, não existe desconexão nesse sentido. Existe um afastamento, uma ignorância, né? Quando as pessoas entram no processo de ilusão, que é o que a gente vê aqui acontecendo nessa linha de tempo atual. Então aqui as pessoas estão desmemoriadas em relação àquela ação. Assim que começa a descobrir, não consegue mais deixar as cordas desafinadas, porque isso incomoda. Entendeu? Então, sendo bem egoísta nesse sentido, uma pessoa que já tem uma consciência um pouco mais elevada, ela não quer ficar escutando música com baixo padrão vibratório constantemente, ela vai querer uma coisa mais harmônica, porque a energia dela já não quer mais ficar naquela forma grosseira. Então, não tem um certo e errado nisso, é só um afastamento ou não. Então, existe o decaimento da energia. Por isso que eu expliquei no vídeo anterior que não existe anjo caído nesse sentido, né? O anjo caído é um decaimento da luz. É como se você estivesse mais ou menos afastado do centro, no caso desse universo, no caso da pessoa do próprio coração, que é a porta mística que leva, de certa forma, ao centro de tudo. E isso é de uma forma mais clara para quem já está estudando e praticando. Então, quando um ser se ilumina, muitos se beneficiam nesse sentido. O que eu expliquei na questão de Jesus, quando ele foi desencarnar, que o pessoal fala que ele pagou o pecado da humanidade, isso nunca existiu. O que existe é que todo o ensinamento que ele trouxe diluiu, vamos dizer assim, né? Independente de tudo que foi mascarado, de tudo que foi iludido, se é certo, se é errado, se o que está lá é verdadeiro ou falso. Coisas básicas deveriam ser básicas. Não precisaria de ter alguém falar, não precisa de alguém falar isso pra gente. Ter respeito ao próximo, não fazer os outros que você não quer pra você, sabe? Não trair, não mentir. São coisas que são... Não precisa ter uma pedra escrita para isso. Deveria ser muito natural para a gente não fazer, não causar sofrimento. Mas a gente sabe que está num mundo que teoricamente é instintivo também. Que eu já expliquei, né? As pessoas podem viver de uma forma instintiva, como o animal. As células do seu corpo querem se reproduzir, vão buscar um jeito de se reproduzir. Os bichos querem se reproduzir, a natureza quer se reproduzir. Esse é o ciclo do universo, expansão. Então ele quer constantemente se reproduzir. Seja um planeta chocando com o outro, uma estrela com a outra, uma galáxia engolindo o outro. É sempre uma forma de transmutação e de expansão, de certa forma, do ciclo linear do universo. Então, vamos pensar de uma forma linear, ele vai começar a expandir e as coisas vão se cruzando ali até tudo se chocar. Se pensar aí numa linha temporal, imagina quando todos os buracos negros se chocam. Então a gente não pode pensar muito por aí, que a gente tem um corpo limitado na matéria. Mas continua funcionando. Então as células do corpo existem, aquela coisa toda, e quando um ser se ilumina, arrasta todo esse padrão de onda com ele, porque ele afinou o próprio violão, ele afinou a própria camada energética. Ele consegue abrir brechas, que foram esses ensinamentos que valeram a pena. Quando uma pessoa dessa morre, seja um Jesus de Nazaré, um Siddhartha Gautama, um Chico Xavier, ou qualquer outra pessoa, o Zé das Couve, né? Se o Zé das Couve estiver iluminado, se o Zé das Couve morrer hoje,
ele já estiver nesse estado de consciência, ele já tem energia para isso, né? Ele já consegue armazenar nele e abrir esses portais. É o que acontece quando a gente vê certas pessoas quando desencarnam e abrem os portais interdimensionais, né? Lembra que a morte só significa isso. O que é a morte? A abertura de um portal, de um ponto para outro. A vida continua do mesmo jeito. Só tem que tomar cuidado para onde vai. E a chave que mostra para onde a gente vai é o nosso estado de consciência. Então, o que está no coração é o que vai ser pesado lá na balancinha de Anubis, né? Como é que está teu coração? Mais pesado ou mais leve que uma pena? A pena é um estado de harmonia, um estado de paz. Essa é a representação da pena. Paz, estado de paz interna. Então, se o coração está em paz, e não adianta falar, mas não sei o que, não. Estado de consciência. Se a coisa está leve, então a gente consegue abrir um portal interdimensional e a sua consciência transmigra de um corpo material, biológico, encarnado, né, na matéria que a gente conhece aqui, vai transmigrar para um outro corpo, em um outro estado dimensional até a dissolução. É o que a gente fala, né, o estado de vacuidade, que é o que a gente busca em estado maior, estado de que a gente se funde ao próprio universo, em estado físico ou extrafísico, da forma como a gente entende, né, material ou imaterial. Aí já são conceitos um pouco mais profundos. Mas de uma forma leiga, se a gente pensar no próprio Jesus quando desencarna, ou no Chico Xavier ou qualquer outro, no ato da morte de um ser que já está nesse estado de energia, que tem esse nível de energia guardada dentro do corpo, porque ele já tem, vamos dizer assim, que a gente explica, isso eu explico para meus alunos também, mas de uma forma um pouco mais detalhada, vamos dizer. Mas de uma forma mais abstrata, existem pontos no corpo que a gente olha que formam pilares ou bolsas de energia. E alguns desses pilares a gente consegue identificar a realização da pessoa. Isso que eu falo, não tem como mentir em relação a algumas coisas. Se você puxa e olha esses pontos ou esses pilares, algumas coisinhas ali, você observa o tamanho da realização da pessoa pelo quanto ela acumula de energia naqueles pontos. Então, um ser desse que já tem, a camada que envolve o corpo dele, a aura, a órbita, enfim, o nome cada um dá de um jeito. Mas esse campo que a gente tem em volta do corpo, essas camadinhas, né, de cebola que a gente tem aqui, de uma cebolinha, né, de certa forma, essas camadinhas, elas vão ser envoltas por essa energia que vai recebendo cada vez mais energia do céu e da terra. Então a gente vai fundindo a nossa essência com esses corpos maiores que a gente chama. Por que corpos maiores e não melhores? São maiores em relação à nossa forma de identificação. Não é que eles são maiores pensando em matéria física, né? Em questão de altura, profundidade, largura, peso, essa coisa toda não. Tem a ver com camadas dimensionais. Então, se o que você consegue armazenar de energia e romper no ato da morte consegue chegar a um estado muito elevado de consciência, ou seja, o seu portal que vai ser aberto ali é muito sutil, quando você abre esses portais, independente de que cada um acredite, muitas entidades ficam presentes ali e muitas pessoas desencarnadas, ou algumas até encarnadas, até estão perto desses seres no ato da morte, ou que existe um vínculo energético ancestral com esse ser, quando ele se ilumina, muitas pessoas acabam se iluminando junto. Entendeu? É a mesma coisa que o pessoal comenta, né? No ato do desencarne de Chico Xavier, bens a Deus, né? A quantidade de espírito tinha ali de portal que foi aberto, de seres que subiram junto com ele, uma coisa fantástica. Assim como é com muita gente que desencarna no anonimato e ninguém fica sabendo que existiu. Você pega uma senhorinha benzedeira no meio da roça ali, e de repente ela senta e se ilumina ali, e no desencarne dela arrasta um monte de coisa junto. Então, quando um ser se ilumina, muitos se beneficiam. Esse é o sentido de solução, de certa forma, ou de abarcar o pecado dos outros. É que muitos desses mestres, que têm essa consciência mais elevada, acabam sofrendo no corpo muita coisa para tirar, de certa forma, de todos esses nozinhos que foram dados, sofrimento. Então, eles queimam no próprio corpo o sofrimento dos outros. Quem fez isso também foi o professor do Yogananda, o Swami Sariputeswar. O Sariputeswar morreu de câncer, mas ele não tinha câncer. Um aluno dele tinha câncer e ele já não tinha mais muito o que fazer aqui, enfim, quem já leu a história dele sabe. E ele drenou a energia desse aluno, puxou para dentro do corpo dele, para ele ter um motivo para morrer. Então vamos dizer assim, tudo tem o seu motivo, de certa forma. Mas chega num ponto que a pessoa escolhe, vamos dizer assim, ela não precisa, já foi, fez o que tinha que fazer, já realizou o que tinha que realizar, de repente você consegue transferir, você puxa o sofrimento do corpo das pessoas para o seu corpo. É por isso que o Emmanuel explicou para o Chico lá,
falando que muitas dessas doenças que foram questionadas, né, porque que as pessoas ainda sofriam certas doenças, por que não era curado isso? E o Emmanuel explicou para ele que era um exaustor. É um exaustor, de certa forma, das ações. A ação é karma, né? Karma é sua significação. Então, de certa forma, o sofrimento ele acaba sendo um exaustor. É daí que vem aquele ensinamento de algumas traduções budistas, mais budista mesmo, e algumas outras traduções ali, que alguns monges, e isso eu não considero certo explicar dessa forma, simplesmente jogar a informação assim, eles falam que só são felizes quando estão sofrendo. Isso está errado. A gente não pode ter esse conceito que a gente só é feliz quando está sofrendo. Tem que entender de onde vem o conceito. Por que eles falam isso de uma forma um pouco mais leiga ou traduzido de forma errada, velho? Porque o sofrimento, a partir do momento que você está sofrendo alguma coisa, alguma ação está sendo transmutada, alguma coisa que ficou retida ali está sendo transmutada. E isso faz parte dos 7 infernos que eu já comentei aqui algumas vezes. Então vai ser diluído de alguma forma no corpo, aquilo que tiver que ser diluído. E aí fica emaranhado nos campos, né? Dentro dos ossos, dos tendões, do músculo, enfim, a estrutura de DNA, aquela minhoquinha lá, né, espiralada, qualquer coisinha que tenha ali, tanto genética como de carga emocional ou espiritual, que venha a partir do subconsciente, vai ter informação ali. Então tem uma informação, tem um dado ali que tem que ser trabalhado. Se a gente aprende a depurar isso, né, de uma forma correta, limpar essa energia, a gente está afinando o nosso violão. Então, se vem alguma doença, alguma coisa, a gente acaba ficando, né? Também já tive as minhas, cada um já passou pelas suas coisas aí. Deixa eu ver aqui se eu preciso sair. Não, ainda tem um tempinho aqui. É que eu já tenho compromisso. Então, quando a gente passa por alguma coisa física, todo mundo, quase todo mundo que eu conheço já sofreu de alguma coisa, inclusive eu. Então, sabe que ninguém quer sofrer. Ninguém com o mínimo de sanidade quer sentir dor, né? Pelo menos a não ser que seja masoquista. Porque lembra que o cérebro, né, é onde capta dor e prazer, é a mesma região cerebral. Então tem muita gente que sente prazer na dor e aquela coisa toda. Mas levando em consideração que a pessoa não seja masoquista, então não vai querer sentir dor no corpo, principalmente em relação a essas coisas, né? Então a gente tem que aprender a depurar. Mas quando sim, um ser desse se ilumina nesse estado, ainda mais passando por um sofrimento, seja crucificado, esquartejado, morto, ou por uma doença, alguma coisa assim, está passando por um grande sofrimento, mas em que a consciência já tenha transmigrado a identificação corporal, ou seja, a energia já é muito alta, aquele sofrimento vem por uma consequência e sim, acaba diluindo muita coisa pelo próprio processo de exaustão da matéria. Então exaure aquele campo de energia para poder afinar a corda do violão. E eu sei que isso não é nem um pouco agradável nem de ouvir, nem de sentir, nem para mim, nem para ninguém, né? É uma coisa que eu sempre questionei desde cedo, quando eu comecei a fazer certas coisas, por que o sofrimento era necessário para as pessoas conseguirem, às vezes, sair de um sofrimento maior. E isso é complicado, né? Então, na minha opinião, óbvio que ninguém tem que sofrer, mas o problema é que a gente é cabeçudo demais e muito desmemoriado em relação a quem a gente é. Então, quando um ser desse se ilumina, não importa se é um Jesus, se é um Gautama, se é o Zé das Couves, o Chico ou qualquer outro, não importa quem, ou quando ou onde. Isso arrasta, inclusive, na linha temporal. Isso mexe. Porque o nosso conceito aqui encarnacional, ele pensa no tempo de uma forma linear. Só que o tempo ele é curvo e espiralado. Já falei e volto a repetir, não existe nada na natureza que seja reto. Ninguém vai me mostrar nunca uma forma completamente reta na natureza, que seja natural. Porque tudo, de certa forma, é curvo e espiralado, é redondo que a gente fala, né? Mas não é bem exatamente redondo. Estou falando de conceitos mais de alquimia, de outras coisas um pouco mais profundas, para quem gosta de estudar e se divertir com isso. Mas aí sim, né? Então esse ser se ilumina e acaba ajudando muita gente. Deixando o ensinamento. O que a gente não pode ter aí? Bengala, muleta. Porque eu não posso depositar todas as minhas ações ou toda a minha fé em um ser se eu não tiver nenhuma ação contrária àquilo que gera alguma coisa ruim. Então não adianta eu joelhar no milho, ou ficar fazendo mantra, ou fazer oração, se eu não acredito na ação que tem que ser correta e útil aqui. Isso é bala de festim. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que é muito religiosa, tá com o terço na mão, rezando para o genro morrer porque não gosta do genro, porque não serve para a filha. Entendeu? Então ela está ali rezando, está ali pedindo para Deus, para Jesus Cristo, matar ou fazer uma pessoa ficar doente porque você não gosta da personalidade da pessoa. Então é bala de festim, não está gerando algo útil nem benéfico, nem para você nem para a pessoa. Que é diferente de você falar, olha, que seja feita a vontade de Deus e que o melhor aconteça. E aí nas tuas ações vai lá e toma uma providência.
nas ações, demonstrando que é correto, não teorizando. Aquele ditado, né? O exemplo arrasta, a teoria deixa na lama ali, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com teoria que não é colocada em prática. Então esse conceito, né, que eu expliquei para essa pessoa, para o pessoal que estava ali conversando, é nesse sentido Então, quando Jesus, teoricamente, foi crucificado, e aí para quem fica perguntando, mas foi, não foi? Eu não estava lá fisicamente, vamos dizer assim, né? Então, coisas que não podem ser provadas é só história. Então tem a história de livro, tem a história contada, e se quiser escutar uma historinha resumida sobre isso, para mim não tem dessa forma, né? Nunca houve nesse sentido. Quando a gente pensa nisso em outra forma de entender, e eu não estou falando que é certo ou errado, tá? Porque tem gente que se falar que não foi crucificado para poder pagar os pecados da humanidade, a pessoa surta. Então tem que entender. Eu já expliquei essa questão do pecado. Sim, toda vez que um ser desse, de uma consciência elevada, está encarnado aqui e desencarna por qualquer motivo que seja, se foi crucificado, ou se foi sentado na cama, não importa. Assim que ele desencarna, portais entre dimensões interdimensionais se abrem e muita coisa acaba sendo arrastada junto. Então sim, ajuda muita gente, de qualquer forma. O próprio fato de estar perto desses seres, dependendo vamos dizer assim, da pilastra da pessoa, do quanto ela consegue abarcar, se for uma aura, né, um campo áurico, que abarca um país, uma cidade, um planeta inteiro, né? Então acaba ajudando sim muita gente, mas não resolvendo o problema dos outros. O problema é resolvido pelo ensinamento e não pela morte. A morte é só a transmutação de energia de um ponto para o outro. O ensinamento não, o ensinamento está ali, está disponível para qualquer um que faça o básico do básico, né? Então o ensinamento leva à realização. Não a gente se apoiar na pessoa como muleta. Pode ser a personalidade que foi. Se servir de muleta para não ter ação, não adianta nada. O tempo vai cobrar o preço do mesmo jeito. Porque a ação está ali, o violão está desafinado, a gente tem que voltar a afinar o violão. E isso independe. O outro contexto é a questão da própria transcendência da consciência, né? Então a crucificação nesse sentido, a gente tem que tentar entender a cruz de vários aspectos. Primeiro, a gente pensar no Cruzeiro do Sul, como uma cruz nesse sentido. A cruz também, se a gente for pensar nela em sentido mais alquímico, magístico antigo, tem a ver com a cruz mesmo, né? Que são 2 pontos. E aí depende do que cada um estuda. Se você estudar geometria sagrada vai ter um entendimento, se você estudar alquimia vai ter outro entendimento, se você estudar ocultismo vai ter outro. Mas a gente pode entender isso de N maneiras. A cruz como um eixo, a cruz como um ponto que centra tudo, o centro das coisas, não importa muito. A questão é, a gente é uma cruz. Se você ficar em pé e abrir os braços, é uma cruz. Então a gente já carrega uma cruz, que é o próprio fardo, que é o nosso corpo. Isso aqui é um fardo, de certa forma, mas é um pequeno universo. Então esse conceito de dentro e fora em relação a essas coisas, a gente tem que tirar um pouquinho o conceito mais místico, né? Que existe alguma coisa lá fora, no sentido de outros planetas, de dimensões, essas coisas, que tem uma outra coisa aqui na Terra. Extrapola isso, vai para um conceito um pouco além. Existe alguma coisa dentro de nós, energeticamente. Todo o resto é fora. Não importa qual planeta, dimensão, todo o resto é fora. A gente tem uma dimensão interna e uma externa, ponto. Um pouco mais simples, né? Porque daí a gente tira um pouco... Todo o resto existe, tá? Camadas dimensionais, planetas, dimensões, universos, multiversos, essa coisa toda existe. Já tem bastante gente que explica isso. É legal se aprofundar para ter o conhecimento técnico, a teoria e tudo. Mas tem que praticar alguma coisa para começar, pelo menos a consciência, a entender que isso é algo padrão, algo natural. E a gente tem a parte energética dentro do nosso corpo. Nosso corpo, enquanto pequeno universo, abarca trilhões de células, cada um é um ser vivo, ou seja, um pequeno espírito está vivo, está realizando função, e tem a contraparte que o pessoal chama de devas ou divindades, né? Os devas internos de cada órgão, enfim, que dá toda a regência do universo interno, no qual a gente está transvestido aqui, temporariamente como humano. Extrafisicamente, tem outras camadas dimensionais, mas fazem parte da mesma estrutura universal. Seja desse universo, ou dos outros 6, 7, ou dos 9 para quem estuda outra coisa, ou dos 12 para quem estuda outras. Porque esse conceito de universo também, cada um explica de uma forma, cada um tem um entendimento. Algumas pessoas falam dos 5 universos, outros falam de 7, outros falam de 9, outros falam de 12. Então depende do entendimento de cada um. Tudo isso é correto, tá? São só desdobramentos da mesma fonte. Então qual camada ou qual dimensão a gente está falando é irrelevante. O fato é que o próprio universo, se a gente pensar enquanto macrocosmos, aquela parte lá que a gente é a imagem e semelhança de Deus, não é a carcaça física esquisita, né? Isso tudo é Deus. A gente é a imagem e semelhança do universo enquanto a gente pensar no microcosmos.
macro e microcosmos. O nosso corpo cheio de células, órgãos, aquela coisa toda, e cheio de portais, cheio de coisas que a humanidade ao longo das eras vai aprendendo. Que é o que o pessoal fala das 7 raças, né? A gente está na 5ª raça raiz. Se for pelos conceitos mais ocultistas ali, pensando na Blavatsky e outras pessoas, né? O próprio Ramatiz também explica isso da forma dele. Então a gente está aí na 5ª raça, ainda estamos falando aí de pelo menos mais 2. Se a gente for por outras interpretações, são 12. O 12 tem um sentido muito profundo, né? A própria matemática, quando a gente vai estudar isso por coisas antigas, a matemática é na base 12. Se a gente pensar 12 divindades ou deidades, 12 meridianos, enfim, tudo é 12, 12, 12. Tem os porquês disso, né? Até o Tesla já falava disso, o Newton. Tem muito livro sobre isso, né? Então, se a gente pensar em camadas dimensionais, a gente é um pequeno quadro. Então, a gente tem, enquanto consciência, a gente não pode pensar, eu vou encarnar lá em Sirius. Beleza, show, lindo, maravilhoso. É um plano dimensional, você está lá no planeta de Sirius. E a gente pensa que isso é extraterrestre, porque está fora da Terra. Só que para a energia não existe fora do universo. Então a gente fala extraterrestre fora da Terra. Mas enquanto consciência não tem fora de lugar nenhum, porque o universo é regido pela mesma energia, pela mesma fonte. Então essa energia desdobrada, né? Do sutil para o denso. Então a gente é espírito, vamos dizer assim, a gente nunca deixou de ser iluminado. Só ficou um pouco mais esquecido, né? Teve ali bateu a cabeça em algum meteoro, algum planetinha ali, ficou meio desmemoriado em relação a quem é. E isso também tem a ver com as memórias que a gente carrega de acordo com as limitações do corpo que a gente está transvestido, né? O que a gente está utilizando aqui dá certas ferramentas, certos recursos, que se você tiver acesso a outras ferramentas, você consegue aperfeiçoar. Pense como se o corpo não fosse um veículo somente, né? Mas uma casa, vai. É o seu universo. É a mesma coisa, se vocês pensarem em Deus como se fosse o próprio universo. Não só o manifesto, né? Manifesto, se não me engano, pela física, não lembro mais essas coisas. Eu estou velho já, né? Então, se você pensar, acho que é 4 a 6% que a física consegue entender em relação ao que é o universo, pensando em matéria e antimatéria. 4% é muito pouco, e a cada dia se descobre mais coisas, mais coisas, mais coisas, assim vai ser. Então, todo dia mudam conceitos, até algumas teorias de física, tudo vão sendo reformuladas, né? E entrando pela física quântica propriamente dito. Então isso daí perde-se aí em questões dimensionais. E casa com ensinamentos muito antigos que a gente tem lá de trás, pensando em que tudo isso se desdobra do sutil para o denso. Qualquer dia eu vou contar alguma história sobre isso um pouco mais profunda, mas ainda tem que tomar coragem para gravar certas coisas, né? Que depois o couro come. Porque tem coisas que a gente fala aqui, infelizmente, tem muitas pessoas manipuladoras e muitas pessoas levianas em relação à informação. A gente tem que tomar certo cuidado com algumas coisas, tem que ver até onde dá para expor, né? Sem causar nenhum prejuízo para ninguém. Porque a intenção não é criar choque, fanatismo, não é ganhar alguma coisa em cima. É as pessoas se ajudarem, só isso. Então a gente vai passando informação, cada um filtro que faz sentido e vai trabalhando com o que der. Mas nesse aspecto, pensando em macro e microcosmos, então quando a gente encarna e usa um corpo humano, siriano, de lagartinho, de gatinho, de cachorrinho, não importa o que, de ornitorrinco, não interessa muito. Você está num corpo ali, usando de qualquer raça ou de qualquer dimensão, aquilo é um plano de forma. Então esse plano de forma, esse corpo que você está utilizando, é um pequeno universo, em qualquer raça que estiver vivendo. Então ali existem uma série de seres que estão dentro do seu corpo trabalhando em dimensões paralelas, em dimensões diferentes, em que pra gente aqui, você fala, nossa, conversa com o seu fígado para ele ficar melhor. Não, coisa de esquizotérico, você é louco da cabeça, como assim conversar com o meu fígado? É só um órgão cheio de química. Então não adianta conversar com alguém que às vezes não vai querer ainda passar pela percepção. Primeiro porque a maior parte vai atrelar tudo isso que a gente faz ao sistema nervoso, né? É o efeito placebo, a gente convence a mente de que a matéria tem que ser alterada e ela altera. É o famoso auto-hipnotismo, né? A gente vai convencendo a mente de alterar o estado dela mesma. Por quê? A mente é matéria. Maya, ilusão. Ilusão é matéria, não no sentido de que não existe. É no sentido de que é uma ilusão a partir dos nossos apegos. Então existe. Quando esses seres, essa coisa toda, a gente vai passando nessas dimensões, entendendo isso que eu expliquei desde o comecinho, vai ficando mais fácil entender o porquê que esses seres às vezes acabam sofrendo para ajudar as pessoas, mas não o conceito de que a gente tem que utilizar isso como muleta. E esse é um problema grave. Dá para a gente seguir o fluxo natural do universo? Tranquilamente. Você pode encarnar e desencarnar aqui na Terra e em outras raças o tempo que quiser. O tempo está aí, né?
Tá ali, circulando em 8, vamos dizer. Continua ali. Vai, passa mais rápido para cá, muda de corpo para lá, sem nenhum erro. O problema é o apego a tudo isso e o afastamento do próprio centro de quem a gente é. Aí é onde começa um pepino todo. Então esses seres, quando se iluminam, ajudam a gente, de certa forma, assim como a gente ajuda esses seres que fazem parte de quem a gente é e a gente deles. Porque aí que tá, não existe essa questão do conceito de dentro e fora pensando em seres mais evoluídos ou menos evoluídos. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo nota musical do mesmo instrumento musical, vamos dizer assim, né? Se uma corda está desafinada do violão, a música vai ficar ruim. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber essa questão, aí acaba um pouquinho dessa dúvida e a gente passa a ter mais responsabilidade sobre o corpo. Não quer dizer não fazer nada errado. Se a gente pensar na própria involução da humanidade, se tudo se desdobra do sutil para o denso, até a formação da Terra, de outros planetas, aquela coisa toda, quando a Terra for formada, antes de existir acoplamento de alma na matéria física, né, orgânica, existia um plano astral aqui, como existe ainda. Então, antes de um planeta ser formado, o campo astral dele é formado. Então, os seres começam a encarnar a partir do corpo astral. Então, existe um desdobramento dos corpos mais sutis, ou corpos cósmicos, aquela coisa toda, cada um da nomenclatura que quiser. Esses corpos vão gerando seus próprios fractais, suas qualidades, né, suas contrapartes, vão cruzando essas energias até aderir à forma do lugar que vai existir ali, uma encarnação ou uma experimentação, que é o mais correto, né? A gente passa a experimentar planos dimensionais. A diferença é que, dependendo do plano dimensional que você entra, existem filtros que não permitem lembrar certas coisas. Esses filtros são justamente porque alguma coisa traumatizou. É igual você pegar uma criança que passou por um trauma grave, vamos dizer assim, né? Uma coisa muito séria que ela travou, gerou um choque muito pesado, e você põe ela para enfrentar isso de cara logo no dia seguinte com ela traumatizada. Surta, explode, morre, o coração vai pro saco. Então a gente tem que tomar cuidado. Qualquer um que sofre certos tipos de trauma, às vezes precisa passar ainda por um período de esquecimento, para começar a limpar todo esse paradigma, toda aquela nhaca que fez ou fizeram com a pessoa, em outros tempos ou em outras dimensões. Então às vezes encarna no planeta, não é para sofrer, é para às vezes dar uma pausa ali, vamos dizer assim, tipo você está assistindo um filme, faz um comercial ali, você vai dar uma voltinha, e no meio do caminho acaba dando ruim, né? Acaba se machucando ali por algum motivo. Então a consciência ela tem que ser limpa, que é o que o pessoal fala no budismo de limpar as mentes, limpar as lentes, limpar os espelhos, tudo é a mesma coisa. O que é a poeira que a gente tem no espelho que não permite que a gente veja as coisas de forma clara? É como se eu estivesse dentro de uma redoma de vidro, cheia de poeira. Por que não consegue ver o que tem fora? Porque está cheio de poeira. A poeira são os pensamentos, os apegos, os desejos, os 7 infernos, basicamente, né? Então a gente tem que aprender a limpar esses inferninhos aí. Acho que deu para explicar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Era mais um comentário mesmo sobre isso. Tinham perguntado, né? Então essa é uma das formas, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Essa é uma das formas de interpretar essa questão da ascensão. E é por isso que cada vez que passa mais tempo, menos pessoas querem cultivar esse tipo de coisa, menos pessoas querem falar sobre esse tipo de coisa, muito menos fazer. Porque é muito mais conveniente passar e continuar aí vendo as coisas como estão. Acho que não tem nenhuma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que deu para dar uma explicada geralzona nesse contexto. Então, falando agora já não como um fato que dá para se comprovar, mas na minha opinião e nas coisas que eu já estudei, nesse sentido da crucificação, é o que eu abordei agora há pouco, né? É mais nesse sentido, um pouco mais de ensinamento, e não de sofrer pelas pessoas e não para as pessoas. É afinar o próprio violão, de certa forma, né? A gente deixar algum ensinamento, que era o caso deles, e obviamente, no ato do desencarne, assim como da iluminação, muitos acabam sendo beneficiados. Mas a gente não pode usar isso como muleta, né? A gente tem que desenvolver a própria luz e entender que isso faz parte da mesma coisa. Seja eu encarnado na Terra como Terra, ou no passado como alguma outra coisa, não importa, ou no futuro. Se a gente pensar por aí que tudo veio do sutil para o denso, pedi eu profundo mais nisso, apesar que eu já deixei um monte de vídeo gravado lá no YouTube, né? Se a gente pensar por aí, houve até um decaimento, né? Uma degeneração, desde a época dourada da Terra,
da primeira fase de Lemúria. Teve fases antes de Lemúria, bem antes disso, uma coisa que já está perdida aí na questão da história. Mas a Lemúria, vamos pensar aí nos últimos 18 mil anos para cá, 18, 12 mil anos, pensando em Atlântida, uns 12, 10 mil anos por aí. Das eras de lá para cá, houve uma regressão, né? Porque a Terra se afastou do Sol central, então a captação de energia em relação às almas que podem encarnar é como se você estivesse passando no universo por aquela fase na vida, né? Eu falo, o nosso corpo e o universo ele ensina do jeito dele, a gente só tem que passar a observar a natureza, de como ela funciona. Se a gente pensar, a gente não nasce criança puro. O QI de uma criança é maior que um adulto muito inteligente. Ela consegue absorver que nem uma esponja, tudo que tiver, qualquer língua, qualquer coisa. É uma esponja, é uma luz em branco. Tudo que tiver em volta a criança absorve. Principalmente a partir do momento de nascimento. Então é uma esponjinha, que passar ali principalmente até os 3, entre os 3 e 7 primeiros anos de idade, de 0 a 7 anos ali, o ciclo é de absorção. Então a mente, que vai dar origem à matéria, ela está se formatando. Ela está criando conceitos para poder interagir com onde a consciência se manifestou, no caso aqui no corpo humano. Então aí a consciência vai passar a trabalhar. Se a gente entender que o nosso corpo é um pequeno universo, fica mais fácil entender o macro-universo. Se a gente entender esses conceitos todos que esses professores, esses mestres, esses guias todos deixaram, fica mais fácil a gente sair do sofrimento. Mas não adianta mistificar em relação aos conceitos. A natureza mostra que a gente nasce como criança pura e a gente vai absorvendo tudo que está no externo. Por quê? Identificação com os 5 sentidos. O que eu vejo, que eu toco, que eu experimento, ou seja, que afeta o meu sistema nervoso, o sistema químico do corpo, a energia vai sendo puxada. Então você vai transmigrando as informações externas e internas. A mente vai sendo construída. Depois você passa pela fase adulta até a velhice, onde você vai voltando a um estado diferente de consciência. O universo faz a mesma coisa, o nosso corpo faz a mesma coisa. Ele se regenera de 7 a 7 anos, inteirinho. Cada parte nasce durante um tempo, né? Então quando a gente passa a entender isso pensando no universo, esquecendo percepção de tempo e espaço enquanto consciência, essa regressão que sai da idade da luz às trevas tem a ver com quanto de energia é absorvido por aquela resposta, né, da parte externa. Por isso que eles falam de saltos, aquela coisa toda, salto quântico, salto dimensional, salto de consciência, idade do ouro, mais perto da luz, menos afastamento, então você tem mais claridade. Lembrem luz que não tem a ver só com luz, tá? Não é acender a lâmpada no teto, não é nesse sentido, pense em luz de uma forma mais ampla. Então quando a Terra está mais perto desse estado de luz, mais perto do centro, né? No caso, pensa no centro do universo como centro do coração. Então a mesma coisa que o universo fosse um donut, uma espiral de donut, e no centro dele tivesse um grande coração. E no corpo humano também tem. Então a gente tem isso em várias raças, dimensões, de formas distintas. Não dá para a gente padronizar que toda raça multidimensional vai ter o mesmo aspecto humano. Mas uma característica que a gente tem aqui na Terra é a abertura desses portais internos em relação aos externos. Então a gente consegue transmigrar a consciência em muitas esferas diferentes, mas a consciência, ela sempre vem do sutil para o denso. Agora, se você resolveu nas tuas férias, ou a tua consciência quis pegar e se afastar do centro de consciência para permitir uma experiência na forma densa, o risco de perder a memória é mais alto. Porque você está mais afastado. É a mesma coisa quando a gente passa nessa fase, né? Na infância, adolescência, fase adulta, velhice, aquela coisa toda, por algum momento da vida que você está passando pelo inferno da raiva. Quando você está no inferno da raiva, é a idade das trevas aqui da Terra. Se a gente pensar num conceito mais em linha temporal. A gente tem os 7 infernos dentro do corpo, que são 7 padrões conscienciais ou 7 centros emocionais. Eu já expliquei várias vezes, né? Então tem bastante vídeo falando sobre isso. De uma forma nada mística. Então de uma forma mais pé no chão mesmo para simplificar. Então a gente tem algumas fases da vida na aborrecência. Tudo é chato, nada serve, ninguém está certo, né? Enquanto não bate com cabeça, não aprende. Se você aprendeu com alguém que é mais sábio que você conseguiu absorver uma informação útil, dificilmente você vai passar pelo mesmo sofrimento se você for inteligente de absorver a informação de quem já passou. Se você quer bater cabeça, você não escuta. Então o ensinamento ele vem para abrir, né? Ou para prejudicar, no caso, fechar mais. Então depende do que você absorve. Por isso que eu falei, aí é uma esponja, as pessoas podem absorver qualquer coisa. O universo vai passando. Então a partir do momento que a gente está na idade das trevas, que é o afastamento da Terra em relação ao centro do universo, obviamente as consciências que podem estar ali
são mais raivosas, com mais ódio, do mesmo jeito que o nosso universo interno mostra isso. Mostra o quê? Fases da nossa vida que a gente está puto, querendo matar alguém. Então você está no teu inferno já. Não tem muito o que fazer, já está no inferno. Para quem gosta dessas historinhas da parte espírita, assim, tem o Nosso Lar, o 1 e o 2. O 2 eu achei até legal, eles conseguiram mostrar no filme uma coisa que eu falo há pelo menos 20 anos, pelo menos o pessoal que pratica comigo, né? Desde que eu comecei a mexer com isso, de 15 para cá, certeza que eu falo. Que a questão do coração verdadeiro, não sei o que lá, que é o fogo celestial que afasta as coisas ruins, inclusive espíritos ruins. E o que mostra lá no 2, né? No 1 não, mas no 2 sim. Em determinado momento, sem dar spoiler, uma das entidades, guia espiritual sutil lá, começou a ficar com raiva de novo, começou a ficar puto com as coisas, automaticamente o padrão de vibração dele caiu e ele foi parar no umbral. Nesse umbral ele começou a ser amarrado na árvore ali, um monte de espírito sofredor, né? Vamos dizer, sanguessugas, os incubos e sucubos, foram começar a tentar drenar ectoplasma do corpo astral dele. Quando ele entendeu que ele estava passando por aquele inferno da raiva, de coisa que sobrou dele de memória antiga, ele foi lá e afinou o violãozinho dele de novo. Quando ele começou a afinar o violão, o coração abriu. Assim que abriu, ele saiu daquele estado de inferno que ele estava, e os espíritos que eram ruins, quando viram a chama abrir, não conseguiam chegar perto. Porque para essas entidades é como se estivesse queimando vivo, né? Como se estivesse pegando fogo vivo. Então eles tendem a se afastar. E isso não é uma coisa que dá para vender para ninguém, né? Eu posso escrever um livro falando dessas coisas, ensinar um monte de técnica. Por isso que é um caminho, não dá para você vender esse tipo de coisa. É um estado de consciência da pessoa. Agora, como vai desenvolver isso? Se é ajoelhando no milho, temendo Deus, adorando Buda, Cristo ou qualquer outro, não importa. Se tirar do sofrimento, prefiro uma pessoa crente, não matando, roubando, fazendo barbaridade, do que uma que fala que não acredita em nada, chutando até cachorro na rua. Não faz sentido isso. Não é o que a pessoa acredita ou deixa de acreditar. É o básico. É o básico, né? Respeito, mínimo de decência. Então isso não dá pra gente comprar, mas dá para as pessoas tentarem aprender. Porque enquanto a corda, vamos dizer assim, o violão estiver desafinado, alguém vai ter que afinar. E o que acontece é que a gente tende a encarnar e desencarnar sucessivamente até ver o que deixou debaixo do tapete. E não tem muito o que fazer, porque é o que eu falei, não tem nada separado no universo. Então se o meu violão aqui, eu como terra, estou falhando em algumas coisas em relação ao meu estado de consciência, não tem a ver só com o que eu como, com o que eu bebo, o ar que eu respiro, que está tudo cagado, né? A gente pensar por aí, está tudo prejudicado. Tudo que a gente consome, vê, tudo hoje está tudo intoxicado. Então, da nossa parte, o que a gente pode fazer é o melhor possível que der dentro da condição de vida que a gente tem. Mas não desmerecer ou tentar fugir. Não dá certo. E daí a resposta interna leva a um estado de inferno, que é o da fuga, e a fuga vem do medo. E isso complica, porque a pessoa desencarna em estado de medo. Não adianta achar que é boazinha, né? Tem a ver mais com cabeça. Eu falo, dificilmente eu confio em alguém que nunca fala um palavrãozinho. Nada. Que é o tempo todo palavras lindas, maravilhosas, e beijinhos e abraços. Eu fico muito preocupado com isso. Porque essa pessoa não tem mais nenhum inferno dentro dela, e eu não consigo ver isso na pilastra, não adianta muito. Tem alguma coisa ali que está muito errada. Porque fica coisa guardada, e todo mundo tem. A diferença é que alguns conseguem botar para fora de um jeito que não é agressivo ou ofensivo, para ir saindo, depurando esses infernos, né? Então cada um tem seu jeito. Tem pessoas que se limpam muito bem com N motivos. Desde um fitoterápico, uma arte marcial, uma prática interna de qualquer estilo, ou uma oração. Quantas pessoas vão lá e ficam orando? Eu lembro de uma senhorinha que eu vi há muito tempo atrás, ela era budista, vi na TV, na verdade, né? Ela me lembrou de uma pessoa que eu conheci fisicamente, mas no caso dela eu vi na TV. Ela mora lá perto do Himalaia, e ela passa a vida inteira dela dentro de uma casinha lá na montanha, fazendo mantras para todas as pessoas, sem exceção. Ela fica o dia inteiro fazendo mantra e dedicando toda aquela energia para tirar as pessoas do sofrimento. E é isso. E ela está bem, está feliz assim. Quase não tem mantimento, nada. É tipo uma benzedeira. Só que ela fica, em vez de fazendo reza, né? Está fazendo mantra. Que o mantra é isso, é uma reza. Acho que deu para explicar, né? Então a gente tem que cuidar assim. Não adianta querer fugir. O mundo não é uma Matrix, no sentido do filminho. Já cansei de falar isso, não aguento mais. Então a pessoa, porque isso daqui é tudo uma Matrix. Tá? Toma um tapa na cara e fala pra mim que não sentiu nada. Não adianta a gente entender que isso daqui teoricamente é uma Matrix, e que é isso, que é aquilo, se a gente continua sofrendo. Tem que sair do estado de sofrimento, porque sendo Matrix ou não sendo Matrix, tudo é, de certa forma, uma ilusão. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso apego é uma ilusão. Mas, ao mesmo tempo, tudo é real. Por isso que nas linhagens antigas a gente fala que a ilusão é o apego.
E esse apego vem pela ignorância. A ignorância vem do medo, que é a escuridão completa do coração, que é o centro da luz. Então imagina que no centro do universo fosse o lugar mais iluminado que nenhuma forma científica até hoje conseguiu explicar. Então vamos imaginar que existisse, né? Teoriza isso, tá? Faz de conta que eu estou falando besteira aqui. Faz de conta que existe um centro que tem pura luz, vai? Num aspecto que não tem a ver com acender lâmpada. Ou que é no caso de um Sol, que é basicamente uma bola nuclear, né? Sol não solta fogo, gente, pelo amor de Deus. Sol emite plasma. Então ele é um núcleo de fusão, é uma bola basicamente de fusão nuclear. E a gente tem estrelas de N maneiras. Cada uma emite as suas ondas ali, os seus padrões que afetam o tecido do espaço, né? Do espaço-tempo. E isso afeta, o próprio buraco negro afeta espaço-tempo. Então o nosso corpo tem as mesmas coisas por dentro. Toda vez que a gente começa a circular energia interna, quais são as nossas vias internas? É o que o pessoal chama de meridiano. Quando a gente busca isso na palavra mais próxima do que significa, é rio de Ti, rio de energia. Por que eles falam que os meridianos são rio de Ti? Energia, prana, Ti, Ki, tudo a mesma coisa. Por quê? São os canais, a mesma coisa que a gente tem nas vias do universo. Se você aprende a andar por dentro, né? Fica mais simples. Perguntas? Senão eu vou sair. Deixa eu ver se tem algum que eu não vi aqui. Terra, a melhor forma seria então reformular forma, pensamento, sentimento para direcionar as... Então, é um conceito bonito, Cristal. É um conceito bonito, mas depende do que você chama de reformular. Desapegar, soltar, não criar um conceito pré-definido. O que a gente tem que ter aqui é um julgamento como um filtro, penso eu, tá? Não estou falando que isso é a verdade, riscado a ferro e fogo, não. É só uma forma de entendimento. Tudo que a gente fala tem um peso. Só que a fala não tem a ver simplesmente com o que sai da boca, que é o que está no coração, né? Como diria Jesus, falando dele aí, não sai da boca e não está no coração. Fato. Então a energia do fogo, que é a energia do coração, se a gente for pensar pela alquimia, magia, medicina chinesa, é o fogo do coração. Esse fogo do coração, a gente sabe que a gente tem 3 centros de pensamento. Cérebro tem neurônio, intestino tem neurônio, coração tem neurônio. São as 3 mentes que a gente chama, isso traduzindo para cá, tá? Então, a gente tem 3 formas de pensar. De uma forma racional, instintiva, predatória, que é a reprodução simples das células do seu corpo. Seja de uma forma micro, nosso corpo se reproduzindo, seja de uma forma macro, o universo se reproduzindo, né? Vamos dizer, as estrelinhas fazendo sexo, as galáxias dando uma rapidinha e surge alguma outra coisa disso. E a gente tem uma forma de transmigrar isso pelas vias internas, através desses meios que a gente pratica em algumas coisas. Então você tem como andar pelas vias, pelos 10.000 caminhos, aquelas coisas todas, né? Que no nosso corpo aqui, para quem gosta de medicina chinesa, os 12 meridianos, os 12 rios de Qi. Então a gente tem ali os canais maravilhosos, aquela coisa toda, o universo do mesmo jeito. Só que imagina que fosse lá naquele centrão, toda aquela luz que faz todo esse negócio. Se a gente entender que a gente tem que reformatar, reformular ou refazer, a gente parte do princípio da não perfeição da energia. Porque a gente tem que aceitar que o fato que aconteceu já é passado. O que eu estou falando aqui agora, ao vivo, que horas são agora? São 8h39, eu tenho que sair daqui uns 10 minutos. Então são 8h39. O que eu estou falando aqui, até chegar na casa de vocês, para quem está ouvindo ao vivo, quem estiver assistindo gravado, principalmente quem está ao vivo, até chegar no ouvido de vocês, é o meu passado já. Se tivesse alguém aqui presente, né, fisicamente, fora os espíritos, mas se tivesse alguém aqui presente na minha frente, e eu estivesse falando com a pessoa, já é passado, ela me ver e ouvir. Porque até o cérebro processar essa energia que está sendo captada pelos sentidos, já está sendo, de certa forma, mudado, alterado. Então, em relação ao que você está comentando, a forma como eu tento colocar isso é que a gente não tem que reformatar ou desfazer alguma coisa. É compreender que é só uma memória. É o que eu falo ao pessoal, né? Esses dias agora eu falei isso de novo, eu não lembro para quem, acho que foi para o pessoal que é do grupo fechado. Se hoje você lembra da tua encarnação, todo dia que a gente vai dormir é uma pequena morte. Então o sono, né, quando a gente vai dormir, é uma preparação para a grande morte. Isso daí está praticado, até no livro Tibetano dos Mortos fala disso, né? Para quem nunca leu, leia. Livro Tibetano dos Mortos, muito bom. Referência da parte budista aí, só que tem que entender a parte um pouco mais interna, não só a parte teórica, né? Então quando a gente pensa nesse sentido, as memórias que estão atadas ao nosso corpo, em relação ao que a gente é, a memória é só memória.
Se eu estou encarnado aqui e lembro do que eu fiz nessa vida, mesmo depois de ter dormido e acordado várias noites, é porque o meu cérebro físico está captando essas informações, ele tem um espaço para poder armazenar e captar essas informações. Mas tudo que eu já vi, fiz, falei, escutei, tudo que já passou no meu campo, automaticamente meu cérebro absorveu, mesmo que eu não lembre. Já foi para o subconsciente, já foi para a supraconsciência, nada passa despercebido. A diferença é que são memórias. Então, se eu me lembro dessa minha vida de terra, lembro dos meus pais que já faleceram, lembro da minha família, dos meus amigos, e eu começo a regredir, lembro de quando eu era bebê, estava na barriga da minha mãe. Se eu expando mais, o pessoal chama de entrar na caixa, e eu tenho acesso à linha de tempo, e eu lembrar todas as minhas encarnações, só aqui da Terra, tá? Que é um período curto, se a gente pensar na linha de tempo e espaço. Se pensar só aqui na Terra, nessa realidade paralela da Terra, inclusive, né? A gente está falando aí de pelo menos 26 realidades paralelas. Então, se a gente pensar só nessa realidade paralela em relação à linha de tempo e espaço, eu fundir com pelo menos 26 na linha de tempo e espaço, para a gente aqui parece muito tempo. Mas não é nada. Absolutamente nada. Assim como para você, uma célula do seu corpo agora que acabou de morrer, célula vermelha, branco, glóbulo branco, qualquer coisa. Uma célula no seu corpo que morreu agora, você não está nem aí. Nem eu tô, acabei de pegar, morreu um monte de célula aqui agora. Morreu, óbvio que morreu. Você dá uma coçada aqui na cara agora, vai uma célula, já foi. A gente está preocupado com isso? Não, porque não é um ser senciente que conversa comigo? Não sei. De repente esse ser conversa e eu não aprendi a ouvir ainda. Então quando a gente começa a gritar aqui pedindo salvação, né, para dentro é mais fácil. Porque se tiver alguma coisa lá fora me ouvindo, está escutando só a minha expressão externa. Só que o que eu percebo, que eu, vamos dizer assim, estudo e pratico, a percepção ela é interna. Então as entidades no plano astral sutil, elas percebem outras coisas. Né? Então a gente não adianta querer implorar por uma coisa que não está por dentro. Então não é reformatar, é entender que passado é passado. Futuro é futuro, estado de presença é o estado de presença. Por isso que eu repito sempre nos vídeos. Tudo que a gente pratica, eles falam, né? Pratique, cultive até a última respiração. Até o último arzinho entrar e sair. Por quê? Naquele estado, naquele últimozinho, de repente só precisava daquele arzinho final para você se iluminar e bum. Como já aconteceu com muita gente. Né? Tem até alguns livros bem famosos aí de mestres do passado comentando que pessoas que foram bem grosseiras durante a vida, né, fazendo coisas bem complicadas, no ato da morte ali, elas conseguiram se iluminar. Então a gente precisa de reformatar nada, que a gente não é um computador. A gente é uma consciência que transmigra informações entre vários corpos. Mas se eu lembro de todas as minhas vidas passadas, vamos supor isso, tá? Que eu lembro das minhas vidas passadas, então eu já fui mulher, homem, criança, idoso e outras coisas. Extraterrestre, já encarnei em um monte de planeta, em outras dimensões. Eu sou isso, ou eu sou o conjunto de memórias. Nenhuma coisa nem outra, porque não tem esse eu sou. E isso daí tem que ser dissolvido do entendimento de algumas pessoas que levam isso para o lado místico, ou teórico fantasioso, o famoso animismo, né? Eu tenho que ser esse ser, porque esse ser é o fodão. Não é. Nenhum ser é fodão. Porque se ele existe na contraparte manifesta em qualquer dimensão e ele é sutil, ele não precisa de falar que ele é fodão. O fato dele estar vinculado ou emitir uma energia ou estar perto, você vai saber que ele é fodão. Pela quantidade de coisas boas que você vai sentir perto. E não de dependência ou poder. Eu tenho que ter porque... isso é poder. Domina as pessoas por poder. É o que sempre aconteceu aqui na humanidade, domínio por poder. Usura, basicamente, né? Que é o que a gente vê todo santo dia, principalmente nesses meios todos. Então a gente não tem que reformatar nada, a gente tem que entender que o que foi, foi. O que vai ser, vai ser. Se tiver que encarnar 200 mil vezes, vai encarnar 200 mil vezes. Mas eu não quero, eu já decretei. Você pode decretar o que quiser. Se a mente estiver toda cagada, o coração estiver todo fechado, é como se encapsulasse a própria consciência. É o que o pessoal no espiritismo chama de encapsular a consciência, o ovoide, né? O ovoide é quando a consciência encapsula e a pessoa fica presa naquele estado de densidade que ela mesma criou. Porque é quando o coração fecha. Fechou, você se afastou. É o que eu expliquei, como se supostamente tivesse um centro no universo, pensando num aspecto multidimensional, ou houvesse um centro no meio desse donut cósmico, né, rosquinha cósmica, houvesse um centro ali, e manifesto óbvio, que dali, se você se afasta muito, é a mesma coisa quando a gente se afasta do centro da verdade. Por que eles falam que o centro da verdade leva a um estado de consciência pura?
Porque se você está agindo pela verdade, você não vai gerar sofrimento para os outros nem para você. Simples assim. Não é para ser tão complexo, que a gente complica pra cacete. Eu também complico, tá? Não sou melhor do que ninguém, não. A gente cria as nossas complicações. Mas o centro sempre foi e vai continuar sendo. É a mesma coisa da estrela de Davi, triângulo de cima e triângulo de baixo. Ou o que eu expliquei pro pessoal esses dias, né? O cálice sagrado, o santo graal tá aqui, ó. É uma taça. Isso aqui é uma taça. E existem formas de a gente trabalhar e encher essa taça, né? Não é de sangue de alguém, não. É da própria luz divina, né? Do fogo celestial. A gente enche o cálice com o fogo celestial. Bonitinho assim, né? Aí fica menos dolorido pro povo. Então quando a gente quer voltar a atenção para Deus, para a fonte, para o tal, para o caminho, não tem a ver com rótulo ou título. Não tem a ver com quem se iluminou melhor do que o outro. Porque o Jesus é melhor que o Siddhartha, que é melhor que o Lanto, que é melhor que o Lao Tse, que é melhor que o Kuan. Não tem. Não tem para que isso. Se são espíritos sutis, eles já conseguiram esse estado de iluminação, então quer dizer que eles sabem que todo mundo que está sofrendo é parte do corpo deles. Perfeito? Então se você é um ser sutil, se você é uma divindade que é encarnada na Terra e já se autoproclama divindade encarnada, que é o suprassumo da espiritualidade, então você tem um poder de ação muito grande, tá? Para ajudar muita gente. Porque se a consciência já está desperta, as pessoas dependerem de você para se iluminar, ferrou. Já era. Então as pessoas vão criar a mesma coisa que sempre aconteceu, né? Existe um decaimento da energia, porque a pessoa vai usar como muleta. Então ela está tentando transmigrar a energia dela para alguém que ela entende que é o Salvador. E não tem mal nisso, é uma das formas de fazer. Mas a partir do momento que alguém aceita esse papel de ser o caminho do outro, vamos dizer assim, você está tirando o caminho original. Né? Então quando o Jesus ou qualquer outro mestre fala que ele é o caminho nesse sentido, o caminho é no sentido de ensinamento. Qual é o caminho? É o ensinamento da pessoa. Você vai subir nas costas da pessoa, ela vai ser o caminho para você? Então deita aí no chão, passo passando por cima, né? Vai ser o caminho da pessoa, não. O caminho é onde a gente pisa. A gente pisa onde? No ensinamento. E não na pessoa. Então esse é o caminho é o ensinamento. Por isso que eu já falei e repito. Tao não tem nada a ver com taoísmo religioso. Tao, a tradução é caminho. Que é como se fosse a união de tudo e todas as coisas. Quando a gente fala que Deus é tudo e todas as coisas, então é assim, um aspecto manifesto e imanifesto. Então a nossa energia transmigra entre tudo isso e quanto mais a gente se identifica ou se apega, mais sofre. E sofre, né? Porque dói pra cacete. Você está encarnado aqui na humanidade. Você está passando pelas coisas aqui, não está legal, dói, enche o saco, cansa e o povo quer fugir. Fugiu, gera mais problema. Tentou ganhar alguma coisa em cima dos outros, gera mais problema. Porque você não está tocando a tua corda, você está tentando tocar a corda que é do outro. Então o violão vai ficar desafinado. Se cada nota musical está perfeitamente afinada, com a própria origem dela, com o próprio princípio original, com a própria essência natural, toda a sinfonia fica em harmonia. Assim que alguém quer fazer as gracinhas de sempre, né? Esquecer que é tudo um conjunto, uma sinfonia só, aí tem sempre o que quer fazer a festinha, né? Não tem mal nenhum, sem problema algum. O universo vai continuar tocando ali. E em algum momento aquela energia vai ser afinada novamente. É como se fosse um diapasão cósmico. No final das contas, as sintonias vão se ajustando. Isso pensando no tempo e espaço, pra gente aqui é uma coisa quase infinita, né? Partindo desse pressuposto. Mas a gente tem que entender que no final tudo vai acabar se unindo de alguma forma. Então tudo no final vai acabar se fundindo. É uma fusão cósmica de todas as coisas, uma dissolução de todas as coisas. E aí vem aquela pergunta, então pra que fazer tudo que a gente faz se no final tudo vai se dissolver? É melhor tocar o foda-se mesmo e enfiar o pé na jaca. A corda continua desafinada. Enquanto existir uma corda desafinada, ainda vai existir alguém ou alguma coisa para trazer um ensinamento, tirar aquela corda que está em sofrimento, né, do desgaste que ela gerou ali, para que tudo volte em harmonia. Então isso não é como se fosse uma imposição de Deus ou de alguma coisa. Não, é a gente mesmo. É o estado natural. Se você não quer sofrer dentro do seu corpo, naturalmente você não pode gerar um sofrimento externo muito maior do que você consegue resolver. Né? Depois você deu um soco e arrancou o dente da pessoa, acabou, o dente saiu, você vai ter que pagar uma prótese. Ou a pessoa vai ficar com puta com você. Então a gente tem que afinar as cordas, né? E é lógico, num mundo de caos, ainda muitas vezes de afinar essas cordas é o que a gente vê de caos, de guerra, de
de coisas que são muito, enfim, muito instintivas ainda. É um estado muito primitivo. A humanidade está num estado muito primitivo ainda. Por isso que muitos contatos com seres mais sutis é mais difícil. Não é porque eles não querem se conectar, estão aí, eu sempre estiver, eu vou continuar estando. Expliquei lá no começo da live. Tudo se desdobra do sutil. Houve um decaimento de energia. Não houve uma evolução no sentido espiritual. A evolução é no sentido na matéria física, matéria orgânica. Estica o elástico. Para esticar demora. Você solta, ele vai rápido. Né? Então a gente tem que pensar no ciclo que é orgânico, a evolução natural das coisas, que são as células se miscigenando e buscando um instinto de sobrevivência, e a parte interna. Tudo se desdobra do sutil para o denso. Então tudo já é sutil. A gente só tem que tentar recordar o que esqueceu, como dizia Sócrates. Então esse decaimento da energia não é o que a gente é agora. A gente só tem que recordar isso. Recordar o princípio das coisas. Né? Tentar entrar em harmonia com essa coisa toda, em vez de tentar ficar dando murro em ponta de faca. Porque vai chegar uma hora que o corpo vai morrer. Já já o meu morre. Esse corpo aqui tem tempo de validade, que a gente fala, né? Não vai ser imortalizado no sentido físico. Não tem pra que isso. As células têm que voltar para o reino original delas, a minha consciência tem que sair daqui. Para onde que ela vai? Depende de mim. Depende do que eu estou fazendo, das minhas ações, depende dos meus pensamentos, do que eu sinto. Depende de N fatores. E se a gente se afasta muito do centro da verdade, aquela coisa toda, né? Do centro da verdade, aí ferra. Porque a gente não se reconhece, não consegue reconhecer os outros, não consegue ajudar ninguém a sair do sofrimento, gera mais ilusão e apego, isso acaba gerando animismo e vira essa merda que a gente vê. Todo mundo tentando usar todo mundo, competir com todo mundo, até que o mundo enche o saco. Porque do mesmo jeito que a gente está habitando esse corpo, se você todo dia prejudica as suas células internas, elas começam a morrer mais do que dá conta de nascer e a energia não se limpa, chega uma hora que seu corpo morre, sua consciência sai dele. Então você é ejetado, expulso do seu corpo. Por quê? Não estava sendo um bom regente do seu universo, né? Não acaba sendo expulso. E é óbvio, tem N motivos para a gente ficar doente, assim como eu já fiquei também, já tive minhas gastrite, diverticulite, já tive um monte de coisa. A gente vai passando por esses infernos e vai limpando e entendendo. Quando eu tive diverticulite, qual que era o inferno que eu estava passando na época? Foi anos. Tristeza e outras coisas que eu estava sentindo na época. Eu não sabia lidar, porque eu era mais novo, né? Aí o corpo engorda, aí deu umas coisas lá. Depois que eu aprendi a lidar com isso, fazendo as coisas que eu faço, aos pouquinhos foi limpando, automaticamente algumas coisas foram resolvendo. E outras pessoas não vão conseguir resolver só numa vida, vão ter que resolver em outras. Até ter a aceitação e o entendimento, que não pode ser uma entrega cega, né? Senão a gente entra em muito conceito, muita teoria disso daí, ó, de cocriação, de holograma, entra em muita teoria que se não tiver a mudança na ação, ferra. Não adianta nada, pode falar de holograma, de matrix, de cocriação, puta que pariu. Se na matéria aqui, encarnada, a pessoa não está agindo de acordo com o que ela diz que é fora do corpo, perda de tempo, bala de festim. É a mesma coisa que a gente vê tanto sacerdote, padre, monge e outras coisas mais que eu não vou nem entrar no mérito. Que tem um título bonito, fala coisas lindas, mas de repente aparece no noticiário lá porque molestou alguém. Porra. Então não é o que a pessoa fala. É isso que eu falo, eu tenho muita preocupação com quem é bonzinho demais. Se a pessoa não tem nenhum inferno dentro dela mais, ela já está num estado de consciência que ela não precisa de abrir muito a boca. Né? O fato de estar perto já gera uma coisa tão boa que está ótimo. Dá para fazer isso? Dá. Todo mundo pode? Pode. Quando a gente fala do centro da verdade, para finalizar aqui, triângulo unido, aquela coisa toda, chama verdadeira. Se a gente pensar no fogo divino, no fogo celestial, pode falar também da energia de Xangô. Né? O pessoal que gosta da Umbanda, Candomblé, é o orixá da justiça, é o fogo, quarta para os dois lados. É a balança que eu expliquei no vídeo passado, né? A gente tem aqui. Sempre que a gente quer ver a verdade, a gente tem que encarar quem a gente é e quem as coisas são. A gente tem que encarnar, vamos dizer assim, né? Quem a gente realmente é. E não quem a gente acha que a gente é. Porque senão gera loucura na cabeça, a pessoa surta. Porque ela vai cada hora querer ser alguma coisa que alguém falou que a melhor coisa do universo é ser aquilo ali. Fica louco aqui, porque nunca vai aceitar quem é, para poder entender, limpar aquele inferno e começar a entender o que tem um pouco além disso, independente das condições físicas. Uma boa parte desses ensinamentos, dessas coisas que eu comento, vem de tempos remotos e de outros tempos, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, onde eu comento algumas coisas, já comentei em outros vídeos também, né? Mas o que dá para comentar, porque senão não gera misticismo. Vem de épocas de estados em que as pessoas estavam em situação lastimável.
E a gente teve, vamos dizer assim, o acesso, desde aquela época, a informações que vinham de planos espirituais para as pessoas aqui conseguirem cultivar alguma coisa para não sofrer tanto num estado de experimentação da consciência que é na matéria. Existem estados mais densos que a gente tem aqui na Terra hoje, bem mais densos. Espero eu que ninguém precise de cair nesse estado para poder entender certas coisas, mas pode, sem problema algum, porque isso é permitido. E para a gente aqui, pensando no sistema nervoso central, a gente não quer sentir dor, a não ser que seja masoquista. Eu não quero sofrer, eu não quero encarnar num lugar pior do que eu já estou. Ou nascer num corpo pior ainda do que, teoricamente, é esse. Ele é pior porque, ao longo de todo o tempo, ninguém pensou que isso daqui, né, é uma roda e está tudo interconectado. Então, se lá de trás, desde a degeneração, quando a gente saiu da idade da luz e entrou nas trevas, se nesse momento que saiu da luz e entrou nas trevas, houvesse uma mudança de ação dos seres que estavam encarnados aqui, o decaimento não seria da mesma forma. Mas isso daí é um pouco mais complicado e qualquer dia eu explico mais a fundo. Mas o fato é que assim que sai desse ciclo de treva, entra no estado de luz. E isso a gente tem todo dia para poder refletir. É o que eu expliquei, né? É o razonete, a cruzinha aqui, ó. Põe aqui, ó, quanto tempo você passa fazendo merda, ou pensando principalmente, quanto tempo passa agindo ou pensando em coisas úteis. Ao longo do seu dia. Porque quando você for dormir, que você vai morrer de noite, né? Brincando, de forma pejorativa. A morte como um pequeno sono, ou o sono como uma pequena morte. Então quando você for morrer, a hora que você for dormir e apagar, então você fala, pô, pensei 2 horas no dia, mais coisa boa do que ruim. Ah não, fiquei mais o dia inteiro pensando, fazendo coisas ruins. Quando vai dormir a consciência desdobra, basicamente o plano astral, se é que vai entrar, é onde vai estar desdobrada a consciência. Se a gente fizer isso sucessivamente, aos pouquinhos a consciência vai mudando. Não para a gente se tornar algum fantoche de alguém, ou a gente vender que a gente se tornou alguma coisa foda. Não é nesse sentido, a gente está mais em paz com a gente. Né? Porque quem vai desencarnar com a gente é a gente, os devas do nosso corpo, os espíritos estão juntos. Só que se você desencarnar melhor do que chegou, né? Vamos dizer assim, com a consciência um pouco mais tranquila, o que eu falei no começo da live, quando não sei se ilumina muito sobre cima. Não importa o tamanho da iluminação. Se saiu daqui gerando menos sofrimento, já tá bom. E o sofrimento tem a ver com o que a gente sente, né? Não o que as pessoas sentem em relação a gente. Porque isso é foda. Quantas pessoas não vão ter inveja, ódio, raiva? Quanta gente não pensa mal de mim que não sou ninguém? Caralho de gente. Por causa de algumas coisas que eu falo, que eu comento do meu jeito, nossa senhora, as coisas que eu já escutei e já li, bem a Deus. Eu tô preocupado que a pessoa vai sentir a meu respeito? Eu não tô tentando prejudicar, denegrir, usar ninguém, eu não vendo imagem de ninguém, se a pessoa é boa ou ruim. Não vai ter ninguém aqui dos meus alunos que vai sentar com alguém e vai falar, o Terry falou isso de mal de tal professor. Não vai ter. Nem de ninguém, nem de nenhuma religião. E eu falo assim, se você tem um filho, alguém que você gosta, e estiver sofrendo, alguém falar, ó, tenha fé nisso, que vai curar teu filho, alguém que você ama, você vai ajoelhar até na soda cáustica se precisar. Desde que você realmente ame aquilo que você está fazendo. Quando a gente pensa na parte espiritual, tem que ser esse mesmo amor. Do contrário, é dogmatismo, né? Não tem mal nenhum em dogma, pensando na palavra. Mas é aquela coisa enfiada, vira um cão adestrado, né? A gente não pode ser um cachorro adestrado. A gente tem que pegar todos esses ensinamentos, o ensinamento é o caminho, e colocar em prática. Só isso. E quem souber mais, ensina. É o que eu falo, eu detesto andar atrás das pessoas e que as pessoas queiram ficar na minha frente o tempo inteiro. Não tem problema. Se for ficar na minha frente, tem que me mostrar direito o caminho. Para onde está indo, o que está querendo chegar, pelo menos me dá um spoiler, né? Vamos dizer assim. Do contrário, ficar cheirando a bunda dos outros não dá certo. E muito menos eu ficar arrastando o povo atrás de mim, pelo amor de Deus. Se eu já fiz em alguma vida de ser guru ou mestre de alguém, que o povo ficou acreditando, eu morri, depois ficou me pedindo coisa na encarnação passada, nessa eu não quero nem saber. Se isso um dia já aconteceu, sem chance. Porque é o apego que às vezes as pessoas têm que entender que não dá para ter. Então a gente tem que se divertir e andar junto. Eu falo, quem quer trabalhar, trabalha do lado. Não importa. O mesmo respeito que eu tenho pelas entidades, os espíritos de qualquer lugar, os ET, espírito, qualquer coisa, que eu tenho pelas pessoas, não de forma falsa. Quem trabalha comigo sabe como eu sou. Agora não dá para chegar a esse ponto falando que já nasce assim. Não, porque você nasce que nem uma esponja. E a vida vai te passar por cima que nem um rolo compressor. Até espremer a última espinha do inferno. Então enquanto o pão do capeta não virar uma torrada bem temperadinha, não tem o que fazer. E quem tem que fazer essa torrada é quem está cultivando, né? Pega o pão do capeta, arranca um ovo,
Só com azeite, um salzinho ali, põe para cozinhar. Do contrário, vai apodrecer e o corpo vai junto, né? Então não importa como a gente morre, se está sentindo um pouco de dor, se está numa condição melhor ou pior de vida, não é essa a questão, é a consciência. Isso não tem a ver com bem, com sexo, com ideologia, nem porra nenhuma. Agora, as ações externas aqui tem que ser pelo menos condizente com o que diz que está querendo ser o que é fora do corpo e mais ainda condizente com o ambiente que é frequentado depois que morrer. Então, meçam os seus inferninhos, né? Assim como eu meço os meus, para cada vez dar menos poder para coisas que não têm valor, que não sejam úteis, né? Acho que é isso, pessoal. Deu para explicar aqui, agora eu tenho que sair mesmo. Fiquem bem e até mais.